Sejam todos muito bem-vindos! Hoje vocês vão conhecer a história de um brasileiro que viajou até Berlim para discretamente mudar o rumo da história brasileira. Esse acontecimento permaneceu em segredo por mais de 70 anos. Essa história é conhecida por poucos e esquecida por muitos. Hoje vocês vão conhecer a história de Roberto de Pessoa, o brasileiro que enganou Adolf Hitler. Ihr seid heute hier in diesem Muschelloch ein Auschwitz dessen, was außer ihr. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Seguiram a combater nos campos de batalha da Europa e que de lá regressaram. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. João de Pessoa nasceu no dia 25 de fevereiro de 1910 em João Pessoa, na Paraíba. Ingressou na Escola Militar de Realengo, no Rio de Janeiro, em 1928. 5 anos depois, Roberto de Pessoa foi comissionado segundo-tenente. Ele mal sabia o que o futuro lhe reservava. Em 1936, Berlim foi sede das Olimpíadas. Até aquele momento, ninguém poderia imaginar que uma guerra iria mudar tudo. Até aquele momento, era comum você ver bandeira americana, alemã e japonesa tremulando juntas em cima de um pódio. Aquele também era um momento onde os atletas alemães eram quase que imbatíveis. Eram rápidos, fortes e resistentes. Pareciam até mesmo que treinavam para algo muito maior do que uma competição. Isso sempre chamou muito a atenção de alguns países. Naquele ano, o tenente do Exército Brasileiro, Roberto de Pessoa, recebeu uma das missões mais importantes de sua vida do então presidente Getúlio Vargas. Vargas enviou Roberto para as Olimpíadas de Berlim com o objetivo de secretamente coletar o máximo de informações possíveis sobre a tal metodologia de educação física do regime nazista que transformava os atletas alemães em quase que imbatíveis. O destino reservava algo muito além do esperado. O tenente Roberto então viajou com a delegação brasileira disfarçado de professor de educação física. O tenente brasileiro chegou a desfilar como atleta junto com os outros atletas brasileiros no Estádio Olímpico de Berlim. Com aquele calor humano e com aquela lábia que todo brasileiro tem, Roberto conseguiu se enturmar não só com os alemães, mas com atletas, treinadores e políticos de vários outros países. Não demorou muito e, incrivelmente, Roberto de Pessoa, com a sua malandragem, conseguiu treinar até mesmo com os próprios atletas alemães. Ninguém poderia imaginar que aquele simpático professor de educação física era, na verdade, um militar brasileiro enviado para uma missão secreta. Conforme os dias olímpicos iam passando, o tenente brasileiro Roberto de Pessoa, com aquele calor humano que todo bom brasileiro tem, ia conquistando várias amizades entre os alemães e até mesmo a fama de garanhão entre as belas moças alemãs. O tenente brasileiro andava com uma câmera fotográfica e registrava tudo o que via. Os treinos, as competições, as apresentações, as reações dos grandes líderes nazistas. Tudo era fotografado, anotado e registrado
pelo tenente brasileiro. Para você ter uma ideia de como o brasileiro não tem limites e muito menos medo do perigo, Roberto de Pessoa tirou a foto dessa placa em um campo de treinamento exclusivo e fechado somente para os alemães. Sabe o que está escrito nessa placa? Está escrito: é proibido tirar foto. O tenente Roberto de Pessoa não estava satisfeito com todas as informações que tinha coletado até aquele momento. Ele queria ir além. Para Roberto de Pessoa, se um brasileiro fosse visto ao lado do mais importante líder da Alemanha daquela época, ele teria acesso a tudo mais fácil. Mas como que um brasileiro iria conseguir chegar tão perto de um dos mais notórios líderes da Alemanha daquela época? O Serviço de Inteligência do Exército Brasileiro conseguiu uma credencial falsa de jornalista para o tenente brasileiro. Então, Roberto de Pessoa, disfarçado de professor de educação física, com uma credencial falsa de jornalista, conseguiu enganar o mais rigoroso sistema de verificação nazista usando apenas a sua boa lábia. Agora o tenente do Exército Brasileiro estava dentro da tribuna do alto escalão nazista. A poucos metros de distância dele estava o líder alemão Adolf Hitler, que fez questão de quebrar o protocolo do cumprimento nazista e apertou a mão do tenente brasileiro. Foi um contato não odioso, amável até, disse o tenente brasileiro. Naquele ano, com aquele clima de fraternidade incentivada pelo esporte, ninguém poderia imaginar que uma guerra marcada por tantas atrocidades estava a caminho. Adolf Hitler ainda apresentou Roberto de Pessoa ao ministro dos esportes da Alemanha, o general von Schammer. Foi o próprio ministro, encantado com a simpatia do brasileiro, quem pediu para tirar uma foto. A missão estava cumprida e agora o tenente do Exército Brasileiro tinha acesso à Academia de Esportes do Terceiro Reich, que era então exclusiva apenas para militares, atletas e professores alemães. Foi o tenente brasileiro Roberto de Pessoa quem trouxe vários métodos esportivos da Alemanha que influenciaram na formação de grandes atletas. O estímulo do esporte dentro das escolas brasileiras veio a partir das ideias esportivas da Alemanha trazidas pelo tenente brasileiro. No entanto, Roberto de Pessoa não estava satisfeito e foi atrás de mais uma missão secreta, a de coletar informações sobre um curso de paraquedismo na Alemanha. Não foi permitido que Roberto fizesse parte desse curso, pois era algo que os alemães mantinham em sigilo. Parecia até mesmo um treinamento militar, porém, naquela época, a Alemanha tinha que cumprir os acordos impostos pelo Tratado de Versalhes. Mas então, por que existia um curso secreto de paraquedista? Essa pergunta foi respondida em 1939. Roberto de Pessoa então foi convidado diretamente pelo homem responsável por transformar a Luftwaffe em uma arma mortal, o general Hermann Göring, para fazer um outro curso, o de planadores. O que o alto comando nazista não esperava era que o tenente brasileiro conseguisse ter acesso também ao curso de paraquedista, pois ficava na mesma área do curso de planadores. Em 1936, após as Olimpíadas de Berlim, o tenente Roberto de Pessoa fez vários registros dos treinos dos paraquedistas alemães em Sylt, no norte da Alemanha. Sabe aquela foto da placa alemã que dizia que não podia tirar foto? Então, ela foi tirada em Sylt. Foi na própria Luftwaffe que Roberto de Pessoa aprendeu vários métodos não só sobre planadores, mas também sobre paraquedismo e pilotagem. Com o trágico início da Segunda Guerra Mundial, o tenente brasileiro viajou para os Estados Unidos, onde treinou centenas de soldados norte-americanos na 101ª Divisão Aerotransportada,
a lendária Airborne. Infelizmente, aquela guerra tinha separado o tenente brasileiro de muitos amigos alemães que ele mesmo considerava pessoas solidárias. O tenente brasileiro pediu até mesmo para assaltar também na invasão à Normandia junto com os soldados norte-americanos que tinha treinado, mas teve seu pedido negado pelo ministro de guerra Eurico Gaspar Dutra. O tenente Roberto de Pessoa, o único brasileiro que conseguiu apertar a mão de um dos líderes mais notórios da história e o único brasileiro que conseguiu enganar o alto escalão nazista, retornou para o seu país para tornar-se o primeiro paraquedista militar brasileiro, o 01.